Acho que estamos ao vivo. Sim. Esperar o pessoal entrando um pouco. Bom, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais uma live pelo Centro Islâmico do Brasil. Hoje é sexta-feira, 24 de setembro de 2021. Eu sou Líbia, diretora de comunicação do IGELP, e o nosso convidado será Luiz Carlos Lucena. Ele é jornalista, professor e documentarista, diretor das produções Os Manos de Alá e Sob o Véu do Islã. Quero dar aqui as boas-vindas e uma boa tarde ao professor Luiz Carlos. Professor, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Parabéns aí pelo trabalho também. Muito feliz, muito grato de estar aqui participando com vocês desse encontro. Imagina, o prazer é todo nosso. Professor, a primeira pergunta é sobre o seu trabalho, né? O senhor é documentarista. Eu queria saber quanto tempo que você atua nessa indústria e o que te provocou interesse em se aprofundar na comunidade islâmica durante a produção dos seus documentários e por qual motivo você escolheu esses dois temas? Ok. Bem, eu estudei na USP, fiz jornalismo, trabalhei durante 25, quase 30 anos como jornalista, mas em 2008 eu comecei a me envolver com a área de audiovisual. Eu já escrevia muito crítica, já escrevia coisas, e comecei a me envolver, e eu percebi que o jornalismo estava caindo para uma área que já não me interessava mais. Eu decidi começar a trabalhar com a área de vídeo, com a área de audiovisual. Então, eu tinha uma empresa que eu mudei o objetivo social dela para trabalhar nessa área, e fui participar de uma sociedade com um grupo de outros cineastas, e fiz alguns trabalhos nessa época, em 2008, 2009, foi quando eu fiz os primeiros trabalhos. Aí eu lembro muito bem que em 2010 eu fiz uma viagem para o exterior, fui para Nova York, e um dos objetivos principais foi comprar um equipamento, porque no Brasil as câmeras digitais estavam começando a surgir, mas o Brasil ainda era uma coisa difícil, né? Eu fui para Nova York, comprei uma câmera com o objetivo de trabalhar nessa área mesmo. Voltei para o Brasil, eu sou fotógrafo, então eu falei, eu vou trabalhar também fazendo a fotografia dos meus filmes. Aí, você quer saber o meu interesse por essa área, né? Por essa área por que eu me interessei por essas questões ligadas aos muçulmanos? Eu lembro de uma coisa muito interessante. Quando eu estudei 2 anos internos, né? No final do primário, começo do ginásio, eu estudei num colégio interno, era um colégio de padres salesianos. Então, como era um colégio católico, a gente lia muito. E muitos livros que eu li naquela época, eu lembro muito bem, eram livros sobre as cruzadas, que falavam sobre as batalhas, falavam sobre os mouros, né? Foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre o mouro, sobre o árabe, né? E sobre o profeta Maomé. Então, aquilo tudo ficou no meu inconsciente. Então, é uma coisa que sempre me interessava. Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu terminei de fazer um filme aqui, o meu terceiro projeto, aí eu estava um dentista. Fui a um dentista e estava na recepção esperando ser atendido, e tinha uma revista, eu comecei a ler, uma revista Isto É, eu lembro até hoje. E tinha uma matéria muito grande na revista, que chamava assim, alguma coisa sobre o Islã. Era uma matéria sobre o crescimento do islamismo nas periferias das grandes cidades brasileiras. Eu li aquela matéria e fiquei muito entusiasmado com aquele tema. Eu falei, esse tema é muito interessante, isso merece um trabalho melhor, né? Um trabalho, se eu puder fazer um filme sobre isso, vai ser interessante. Aí, a partir dessa reportagem, eu comecei a procurar as pessoas que eram citadas na reportagem e comecei a me envolver um pouco com a comunidade. Aí decidi fazer o filme. Nessa época, 2011, 2012, existia uma mesquita em um prédio aqui no centro da cidade, na Praça da República, e é próximo da minha casa, eu moro aqui no centro também. E essa mesquita não funciona mais, era uma mesquita no 10º andar de um prédio histórico aqui da Praça da República, e era uma mesquita frequentada por negros, refugiados, né? E que moram muito aqui no centro, tem muitos negros refugiados, principalmente da África.
e muita gente de periferia. Então, foi o primeiro contato que eu tive para ver uma sessão, para ver uma oração, para acompanhar a reza dentro de uma mesquita, né? Aí eu comecei a gravar, comecei a pedir autorização para o chefe da mesquita, que era um senhor negro, que estava envolvido há muito tempo com isso, e ele começou a me dar as informações. Então, daí surgiu o interesse em fazer esse primeiro projeto. Aí eu fui atrás, aí visitei periferias de São Paulo, visitei essa Mussala, fui para São Bernardo, fui para um monte de lugares e fiz esse primeiro filme. Nesse primeiro filme, tinha 2 mulheres que davam depoimentos, o resto são homens. Quando eu terminei ele, eu percebi que eu tinha mais um tema que eu tinha que abordar, que já tinha, de certa maneira, tratado com essa entrevista com essas 2 mulheres, tratado no filme Os Manos de Alá. Aí eu falei, eu preciso fazer um filme sobre as mulheres. Por que as brasileiras estão se convertendo ao islamismo? Né? Esse era o mote, era o objetivo do segundo filme, que aí chamou Sob o Véu do Islã, que eu falo muito sobre essa questão do uso do véu, por que essas mulheres decidiram, né, se fazer a reversão, como eles falam, né, converter para o islamismo. Então, foi outro filme muito interessante, eu gostei muito de fazer. Então, foram 2 projetos que se completam. Um foi provocado por esse fato jornalístico, né, por essa informação jornalística, e o outro surgiu desse primeiro filme. Então, tem Os Manos de Alá, que fala dos jovens e dos praticantes do islamismo, principalmente nas periferias da cidade, e depois tem as mulheres, que já eu vou começar a visitar as mesquitas aqui no centro, começo a falar com pessoas de São Paulo, viajo para outras cidades, né? E, então, esses 2 filmes surgiram por esse motivo. Que legal. E como que você foi recebido pela comunidade muçulmana, né, a comunidade muçulmana em geral, e pela comunidade muçulmana xiita para a realização desses seus curtas? Então, quando eu fiz esse primeiro filme, eu já percebi que é uma outra realidade. As pessoas eram muito receptivas, todo mundo me tratou muito bem, todo mundo me atendeu, ninguém se recusou a... Só teve uma pessoa que se recusou a dar um depoimento no segundo filme, mas nesse primeiro filme ninguém se recusou a dar um depoimento, todo mundo me recebeu. Foi quando eu conheci, desde uma Mussala em Francisco Morato, a mesquita aqui do centro, no Brás, e a mesquita lá em São Bernardo, né, onde tem a comunidade lá também muçulmana. Então, aí foi também quando eu conheci a associação aí do senhor Nasser, né, que participa muito mais ativamente no segundo filme, quando eu falo das mulheres. Porque eu lembro que foi uma das mulheres que me indicou falar com o senhor Nasser, ou foi o senhor Abdala, aqui do centro da Ordiville, que me indicou, e aí eu tive contato com o pessoal da associação, e eles foram também muito receptivos, me abriram todas as portas, eu tive, inclusive, apoio de produção, apoio logístico, de contatos, apoio... Eu tive equipamentos cedidos pela Worldview, que é uma empresa da área de cinema, que é dirigida por muçulmanos, né? E foi quando eu também descobri o que é a comunidade xiita, né? A diferença que existe entre lá dentro do islamismo, né? Os xiitas, que são ligados mais essa comunidade do Irã e tal, e a outra, os sunitas, né? E aí eu estava falando que o senhor Nasser, esse termo xiita, infelizmente, a mídia se apropriou desse termo e transformou ele em sinônimo de terrorista, virou assim, xiita é como se fosse coisa ruim, é gente ruim, é terrorista, é homem-bomba, essa coisa toda. Quando, na verdade, não é. Eu aprendi, fazendo esses trabalhos, que é justamente a linha mais tranquila do islamismo, né? Então, esse contato que eu tive com a comunidade foi muito tranquilo, muito bom, e eu fui muito bem aceito por todos eles. Já que a gente está nesse termo de xiita, de sunita, e que você falou
sobre essa diferença, né, que é bem marcante dentro das correntes do islamismo. Após a Revolução Islâmica de 79, você acha que o termo xiita ele foi ganhando um significado mais pejorativo aqui no Brasil? E se sim, qual a origem disso por aqui? O que você sabe sobre? Desculpa, você quer saber só no Brasil como que o termo foi, como ele surgiu? Pode ser em geral, mas especificamente aqui no Brasil, né? Esse então, eu problema de acredito... polarização, tudo, e a gente geralmente escuta essa associação de xismo com radicalismo por parte de políticos brasileiros, né, principalmente. Então, é isso que eu te disse. Eu também não sabia. Eu acho que existe muita falta de informação sobre a religião, sobre o islamismo no Brasil. Não só no Brasil, no mundo. Apesar de ser a religião que mais cresce, as informações que eu tenho, que é uma das religiões que mais cresce no mundo, existe muita falta de informação fiel, entendeu? Então, eu acredito que foi através dos políticos, dos preconceituosos e principalmente da mídia, que começou a usar esse termo xiita como sinônimo de terrorismo. Porque, na realidade, não é, mas é necessário um trabalho de informação muito forte, né? Um trabalho mais dirigido, que eu acredito que vocês devem fazer isso, para que esse termo não tenha esse caráter pejorativo que ele tem, que não tem nada a ver, né, na realidade. Mas o que aconteceu? Gente, jornalista sem informação, a primeira coisa que ele vai falar, ele fala, então, fulano é xiita. Ele quer dizer, fulano ele usou esse termo já pejorativo, né? Xiita. E virou quase que sinônimo de coisa perigosa, sabe? Do muçulmano mais radical. E não é, mas isso é a mídia que inculcou na cabeça das pessoas, eu acho. Né? Sim, de fato. E como que o cinema ocidental, ele retratou durante muito tempo os muçulmanos, e qual foi o motivo de tantos estereótipos em cima desse povo? Eu queria saber se é possível a gente reverter essa imagem. Olha, é um problema muito sério, mas esse problema ele nasceu dentro da indústria cultural norte-americana. O cinema americano ele é hegemônico, ele domina o mercado mundial. A indústria cultural americana é muito forte, eles impõem o cinema deles em todo o mundo. E o cinema americano, antes mesmo do 11 de setembro de 2001, antes mesmo, a gente sabe que no Afeganistão, esse movimento no Afeganistão começou com a Rússia em 1979, quando invadiram o Afeganistão. Então, de lá começou o envolvimento mais forte dos americanos com essas questões ligadas ao Oriente, com essas questões ligadas ao islamismo. Depois veio o Iraque, foi a mesma coisa. E o cinema começou a retratar muito, começou a se produzir muito filme sobre espionagem, no filme de espionagem, no filme de detetives, no filme americano, nas minisséries, se explorou muito esse personagem, que é o personagem bad man, né? É o homem mau no cinema, que normalmente, em muitos filmes, ele é retratado como o islamita, como o muçulmano, né? Eles não falam islamita, é o muçulmano, é o árabe, né? O árabe é visto, principalmente esse árabe do Oriente Médio, é visto como um ser perigoso. Por quê? Porque a invasão dos Estados Unidos ao Afeganistão, depois ao Iraque, o abandono e as políticas americanas de combate ao terrorismo, e principalmente depois do 11 de setembro, foram muito fortes, muito radicais. E o cinema colocou isso de uma forma muito pesada nas produções, né? Então, como eu disse, o cinema americano é hegemônico, a indústria cultural americana é muito forte. Então, eu acredito que é muito difícil se contrapor a esses estereótipos que eles pregam até hoje, eles ainda fazem isso. Existem filmes que têm uma tendência um pouco mais esclarecedora, tal. Mas grande parte dos filmes pegou esse estigma que foi criado, né? Eu acredito que o que falta é que o que eu disse antes, a informação é o mais importante nesse momento. Então, a comunidade muçulmana brasileira tem que fazer palestras, tem que aparecer mais na mídia, no sentido de falar, olha, gente, isso que está acontecendo
não reflete o que é a nossa vida na realidade. O muçulmano chegou no Brasil, a comunidade muçulmana no Brasil tem as suas tradições, cultiva as suas tradições, tem as suas mesquitas, faz as suas orações, trabalha a sua religião, mas o islamismo não é uma religião de terror, é uma religião de paz, que é isso que eu aprendi fazendo esses filmes. Então, como eu aprendi, as pessoas têm que ver isso. Mas é um trabalho de educação, que tem que ser feito constantemente. Uhum. Professor, eu acho que você já ouviu falar em algum determinado momento, acredito que até realizando esses curtas que você realizou um tempo atrás, sobre o termo orientalismo, né, citado pela primeira vez pelo escritor palestino Edward Said. Eu queria saber qual a relação entre o cinema ocidental e o mundo islâmico e como que o orientalismo ele influencia nessa imagem que foi construída em cima do Oriente Médio e dos povos árabes. Então, o problema é que as pessoas confundem Oriente Médio e povos árabes, é tudo, sabe? O Irã é persa, o Iraque é árabe, sabe? Essas coisas. Até para mim, que sou jornalista, que eu acho que eu sou uma pessoa informada, a informação um pouco não é muito clara. Eu sei esse trabalho do Said sobre o orientalismo, eu não cheguei a ler o trabalho dele, né? Mas eu acho que o trabalho dele vem justamente em função desse movimento que cresceu a partir dos anos 70, quando o Oriente Médio passou a ser visto no mundo de uma forma mais presente. Como? Com esses movimentos, porque a gente tem duas coisas muito interessantes. Se você pegar até o início da década de 70, até, por exemplo, aquele atentado que teve nas Olimpíadas de Munique, até aquele momento, o terrorismo não era ligado à religião, o terrorismo era ligado a uma questão política. Então, você tem os grupos, o Baader-Meinhof, aquele grupo alemão, de terrorista. Então, eram grupos que não tinham como objeto essa coisa, essa visão orientalista. Tá? A partir do momento que Israel, aqueles terroristas israelenses, fazem aquele atentado em Munique, e a partir daquilo, e depois, como eu falei, com a invasão do Afeganistão, com a chegada dos americanos do Oriente Médio, a chegada dos americanos do Afeganistão, um monte de filme que se falou sobre isso, e depois a guerra, o Iraque, a queda do Saddam Hussein, tudo isso trouxe essa questão oriental muito para a mídia. Mas não é como o Said faz um estudo um pouco mais teórico sobre essa questão, imagina. Mas a mídia não, a mídia reproduz o que está vendo no dia a dia. Então, acho que essas questões ligadas ao Oriente Médio, nesse momento, entre a questão da religião, elas floresceram a partir dos anos 70, quando o terrorismo saiu do aspecto político e começou a surgir o terrorismo ligado à religião, que são essas raízes mais radicais do islamismo, que começaram realmente a praticar os atentados contra aviões, contra as Torres Gêmeas, contra o World Trade Center, que isso é essa raiz islâmica mais radical, que não é a raiz xiita que a gente conhece, é uma raiz ligada mais à Arábia Saudita, aquela coisa toda que a gente sabe, né? Aí, então, o terrorismo passou ligado muito à religião, e ainda é até hoje. Então, hoje você não tem quase terrorismo político. Se você parar para pensar, o movimento do IRA, lá em Belfast, acabou. O movimento que tinha nos bascos, na Espanha, praticamente esses grupos pararam de atuar com essa veia política mais forte. No Brasil, a gente teve o movimento das guerrilhas da década de 60, começo de 70 só. Tudo isso acabou, e nasceu esse terrorismo ligado à religião, que é muito mais perigoso, né? Porque são pessoas de formação, são mais fanáticos e uma formação extremada, né? E a mídia e o cinema comprou muito essa informação errada e divulga através da indústria cultural. Então, a gente tem esse problema que a gente vê hoje. Uhum. E por que de uns tempos para cá, os discursos islamofóbicos eles vêm ganhando força no Brasil, mesmo que dentro de um país tão diversificado como o nosso? Você acha que trabalhos como os seus, eles podem ajudar a combater e romper estereótipos e preconceitos contra os muçulmanos? Qual o papel da mídia dentro disso, né? Para você como jornalista, eu como jornalista, eu sei bem a importância disso,
mas você poderia dar o seu depoimento em cima dessa questão? Então, eu acho que esses dois trabalhos que eu fiz, eles contribuem para esclarecer um pouco essa questão. Nesse ponto, eu fico muito tranquilo, porque eu recebi muitas críticas positivas sobre esse trabalho, mas eu também tive críticas negativas. Eu tive gente na página do YouTube reclamando que eu estava fazendo apologia ao islamismo, essa coisa toda, entendeu? Eu não me preocupei, não fiz mais nenhum filme sobre a temática, porque não surgiu nenhum assunto de interesse para mim fazer alguma coisa. Então, meus filmes, eu acho que ajudaram muito nessa área. Agora, essa questão da homofobia, da islamofobia, do preconceito racial, ela cresceu muito, infelizmente, com esse governo que tomou posse em 2018, que está cometendo essas barbaridades que a gente está vendo nesse momento. Então, é um governo, que é um presidente que é declaradamente homofóbico, ele não diz que ele é islamofóbico, mas ele é islamofóbico. Ele tem preconceito contra tudo. Eu, que trabalho na área cultural, e meus amigos da área de cultura, têm sofrido muito com os cortes na cultura, com os cortes na educação, com os cortes na saúde. Então, esse presidente, ele fez surgir, infelizmente, um grupo de brasileiros que tinham dentro de si já essa questão meio que introjetada, e o presidente permitiu que eles se mostrassem. Por isso que ele ainda tem apoio de 20% da população, que apoia tudo que ele faz. Então, por isso que cresceu um pouco o movimento racista, a morte de negros cresceu, as mortes na periferia, e a islamofobia também. Eu não vejo, graças a Deus, não vejo falar em mortes de islamitas, de muçulmanos, mas a gente sabe que a comunidade negra tem sofrido muito com isso, principalmente os jovens da periferia. E com esse governo de extrema-direita e preconceituoso, e com essa política que ele tem, ele é contra a vacina. Como é que um governo pode ser contra a vacina? Tudo que eles estão fazendo é errado, mas tem muita gente que apoia ainda. Eu acredito que quando a gente mudar, espero que a gente mude, vai ter um panorama um pouco mais tranquilo pela frente, com algum governo um pouco mais democrática, né, um democrata, tomando posse nesse país, porque nós estamos vivendo uma situação muito complicada. Não é só vocês que são islamitas, somos nós brasileiros que trabalhamos com cultura, nós brasileiros que trabalhamos com educação e com saúde. Então, eu acredito que cresceu muito esse movimento de homofobia, de islamofobia, de preconceito contra raça e gênero, com esse governo, infelizmente, assim como cresceram os assassinatos. Isso vai acabar, um dia vai acabar. Uhum, se Deus quiser. E a última pergunta, agora que a gente já está encaminhando para o final da live, é se você pensa em fazer alguma coisa, algum outro documentário voltado à comunidade islâmica e sobre o tema. Já tem propostas aparecendo, ou alguma coisa do tipo? Olha, eu depois que eu fiz os filmes, esses dois filmes que eu fiz são o meu terceiro e quarto filme da minha carreira. Eu fiz eles quando eu estava começando, alguns anos atrás, são quase 10 anos atrás, 8 anos atrás. De lá para cá, eu diversifiquei muito os meus projetos. Então, eu fiz muito filme sobre cultura brasileira, estou fazendo agora um sobre música, mas o que me interessa muito é a cultura brasileira. Eu não tive, até o momento, nenhum tema assim que me surgisse, porque a gente trabalha com ideias que vão surgindo, com projetos que você começa a pensar e acha que pode virar um projeto, né? Eu não tenho nenhuma ideia, não tive nesse tempo todo nenhuma ideia para fazer um novo projeto ligado ao Islã. Eu não teria problema nenhum em refazer um outro projeto, mas realmente eu não fiz por falta de assunto. Não, eu acho que tem muito assunto, mas eu ainda não tenho nada assim que eu creia que fosse tão importante para que eu pudesse, de novo, me envolver com um projeto desse, né? É só isso. Mas vai aparecer. Tomara que apareça. Vai aparecer, porque, como você mesmo lembrou, o Islã é uma religião muito ampla, né? E principalmente aqui no Brasil, eu acredito que realmente não falte assunto, né? Exatamente. Mas é isso, estamos chegando ao fim de mais uma live. Eu quero aqui agradecer a participação do jornalista Luiz Carlos Lucena. Muito obrigada, professor, por essa live, por ter compartilhado sua experiência aqui com a gente. Boa sorte no seu trabalho.
Quero aqui agradecer a participação também e o apoio da Maria Luísa Moreira, que nos auxiliou na parte técnica da live. Não se esqueçam de seguir curtindo, compartilhando e conheçam o nosso Instituto, o IGELP. Temos uma página aqui no Facebook e lá no Instagram também. Tenham um ótimo fim de tarde, um ótimo final de semana e até sexta-feira que vem. Assalamu alaikum. Obrigada, professor. Se quiser falar alguma coisa também... Aleikum salam. Muito obrigado pela oportunidade. Espero ter contribuído para ajudar a cortar esses estereótipos que são divulgados por aí. Tá bom? Me ajudou muito bastante. Obrigado. Obrigada. Ok.